Oi, gente! Um novo Mentes em Pauta com a Bia e hoje a gente dá continuidade a essa personalidade tão complexa que é o borderline. A gente já tinha visto num vídeo anterior a disfunção emocional do borderline. Se você não viu, veja e depois assista esse aqui também. Hoje a gente vai falar sobre as disfunções cognitivas, ou seja, a maneira de pensar do borderline. Na disfunção emocional, a gente colocou a maneira dele reagir às coisas, né? As suas emoções em relação às pessoas, em relação ao mundo. E hoje, a forma como eles pensam. E aí a gente chama de disfunção cognitiva. Antes de você seguir, não esquece de se inscrever no canal, dar o seu like, compartilhar e deixar sugestões para a gente poder fazer mais e mais vídeos do interesse de vocês. Então vamos lá, borderline, disfunções cognitivas. É a maneira de pensar. Quando a gente fala sempre alterações cognitivas, é a maneira que a gente pensa o mundo, é a maneira que a gente organiza os nossos pensamentos em relação aos outros e ao mundo. Então o borderline vai ter um padrão de pensamentos desorganizados, como se estivesse fora do ar, o tempo todo em estado de choque, tudo muito intenso, quase uma dissociação. Por quê? Porque os pensamentos dele estão sempre em relação a ameaças, né? Do tipo assim, fulano vai me deixar, o que eu tenho que fazer, como eu tenho que me portar, o que eu faço para não ser rejeitado, o que eu faço para não perder esse amor ou essa pessoa que completa o meu vazio. Então, o raciocínio vai padronizar por isso. Então, vamos lá. Incapacidade de manter os pensamentos estáveis, muda de ideia o tempo todo. Indecisão. Então, por exemplo, eu vou encontrar fulano de surpresa. Aí a pessoa fala assim, será que eu vou de surpresa? Não, mas se eu for de surpresa, chegar lá e tiver com outra pessoa, como é que eu vou me comportar? Vou ou não vou? Sempre uma insegurança muito grande. Dificuldade de aprender com as experiências passadas. Por exemplo, reata namoro, casamento, mesmo que tenham sido desastrosos. É muito comum o borderline se envolver em relacionamentos abusivos. E, por incrível que pareça, sofrem horrores, né? Muitas vezes personalidades psicopáticas acabam dominando ou manipulando os borderlines para tirar proveito, é claro, e ele acaba reage muito, como se vai embora, deixa, como se nunca mais fosse voltar. Mas nada, é como se o sistema límbico dele funcionasse tanto que entra quase que num estado de choque. Então, ele repete os mesmos erros. Ao invés de não repetir pelo sofrimento, é como se ele não lembrasse do sofrimento e a carência dele chegasse a um ponto tão grande que ele prefere estar com uma pessoa que foi muito ruim ao estar sozinho, uma vez que ele se sente extremamente vazio e acha que precisa do outro para se complementar, mesmo que esse outro seja uma relação muito dolorosa. Autoimagem instável e com características extremas, quer dizer, a maneira como ele se percebe, como ele se pensa, né? Como ele se julga. Às vezes se acha o máximo e de repente um nada. Isso também é muito instável. Muitas vezes você se depara com borderline e ele está animado, cheio de energia e aí de repente acontece uma coisinha, um telefonema que não recebeu ou um encontro desmarcado, pronto, é o suficiente para ele achar que ele não é nada, mas nada mesmo, tá, gente? É inseguro, volátil, sem muita percepção de quem é. Quer dizer, ele não sabe se julgar perante os seus próprios valores, está sempre em função dos valores de outra pessoa, validando ele ou ela. Pensamentos antecipados de abandono. Rumina incessantemente a possibilidade de uma separação. Esforça-se o tempo todo para evitá-la e por isso mesmo é rejeitado. Um border ele tem tanto pavor de perder um relacionamento que ele fica o tempo inteiro imaginando assim, mas se eu fizer isso vai dar certo. Se eu fiscalizar, ele não vai me trair. Se eu botar uma escuta no carro, eu vou me antecipar à traição, vou pegá-lo antes, ele não vai me trair. Então é um gasto energético para evitar esse abandono que ele ou ela chega a fazer coisas inacreditáveis que acabam fazendo com que o outro realmente não aguente esse excesso de emoção ou excesso de afetividade sufocante. Então acaba que ele
perde por tentar desesperadamente não perder. Temor excessivo de sofrer rejeição. Isso é terrível, ele vive em função disso. Mesmo que o casamento esteja ótimo, maravilhoso, ele vai ficar o tempo todo ruminando. Não, mas um dia pode aparecer um homem ou uma mulher mais interessante, como é que vai ser? É como se não tivesse paz, é como se estivesse o tempo todo trabalhando por uma rejeição que um dia vai ocorrer. Seus objetivos e valores acompanham suas instabilidades emocionais e afetivas. Ora tem bons desempenhos profissionais e realizações pessoais, ora tédio e procrastinação. O borderline sempre é uma pessoa muito inteligente. Da mesma maneira que ele tem intensidade afetiva, de querer agradar, de querer ser gostado, são pessoas que têm uma habilidade de memória, de cultura, de artes. São pessoas muito ligadas às artes, às expressões, são pessoas muito inteligentes e muito interessantes. No entanto, essas pessoas acabam perdendo grande parte do seu desempenho por esse trabalho incessante em ter alguém a qualquer custo e nunca poder ser rejeitado. Então, isso muitas vezes, os relacionamentos afetivos acabam tirando a energia do borderline no trabalho. Então, não é incomum um borderline ter um desempenho maravilhoso quando está solteiro. E aí ele é aprovado numa empresa, ele galga lugares muito rapidamente, porque ele é comunicativo, ele é inteligente, ele tem sacadas, ele é rápido, né? Ele tem uma hiperatividade emocional que encanta, que seduz. Aí ele começa a namorar. Quando ele começa a namorar, começou o inferno, né? Começou a preocupação, começou a preocupação em não ser rejeitado, em ficar imaginando possíveis riscos de perder aquela relação. Então, o padrão de comportamento, de funcionamento no trabalho varia muito com o padrão afetivo, né? Então, quando ele está envolvido ou ele briga com seu parceiro ou sua parceira, isso pode causar uma não ida ao trabalho, ele some do trabalho, não dá satisfação, mesmo sendo um profissional que, quando executa o que tem que ser executado, geralmente o faz de uma forma brilhante, mas isso não se mantém. A mesma estabilidade que ele tem emocional e de pensar também rouba essa energia do pensamento para que ele não cumpra as suas tarefas. Não suporta ficar sozinho. O border necessita o tempo todo de um parceiro para se sentir completo. Isso é um pensamento constante, do tipo, eu não posso ser feliz sozinho ou sozinha. Dificuldade de concentração, devido ao turbilhão de emoções que povoam sua cabeça. Então, aquilo que eu te falei, ele não consegue executar um trabalho porque aquele turbilhão de emoções e de pensamentos relacionados, derivados a essas emoções de rejeição, de suposto abandono, acabam tirando totalmente a concentração deles, de forma muito diferente do que ocorre com o TDAH. O TDAH tem excesso de pensamentos ou ideias, mas não tem esse nível emocional tão grande. No caso do borderline, ele tem dificuldade de concentração e atenção pelo excesso de emoção. Está sempre relacionado a um acontecimento, a uma emoção em relação a alguém, uma afetividade, né? Um estado de humor alterado. Sempre caminha junto, tá? Pensamentos rígidos, inflexíveis e impulsivos. Os borderline têm uma maneira de pensar difícil de flexibilizar, porque eles falam assim, você fala assim, não adianta você ficar correndo atrás de alguém, se ele tiver que te largar, vai te largar. Não, ela coloca que ela precisa fazer tudo que ela tem que fazer, ela tem que ser uma mulher maravilhosa, tem que ser um homem maravilhoso, tem que dar tudo que o parceiro quer, tem que se esforçar ao máximo para agradar. Então, é muito difícil você convencer o border de alguma coisa. Ele realmente tem aquele padrão de pensar que é do desesperado, de alguém que precisa do outro e fará qualquer coisa para não perder o outro. E muitas vezes age impulsivamente, né? No meu clube Mentes, eu tenho uma seção lá, Cine Comportamento. Tem um filme que chama
O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Vale a pena dar uma olhada porque é uma característica, o filme tem o Jim Carrey e a Kate Winslet. Ele faz um fóbico social muito interessante e ela uma borderline que transforma a vida dele num colorido, às vezes até over. Vale a pena dar uma olhada para vocês entenderem essa coisa da impulsividade. Muitas vezes o borderline desmancha a relação impulsivamente, do tipo, você não me ama mais, aí desmancha. Aí o parceiro, não é nada disso, não, você não me ama, aí vai embora. Aí daqui a pouco ele volta, daqui a pouco ele desmancha de novo. Impulsivamente, sem a menor condição de arcar com as suas atitudes, porque ele vai voltar e volta jogado aos pés, assim, pelo amor de Deus, me aceita. Então, assim, ele fica numa ameaça que chega uma hora que o parceiro ou a parceira chega, tá bom, ok, então vai embora. Aí ele entra em desespero, aí ele vai lamber a calçada, o chão ou qualquer coisa, porque ele não vai admitir perder. Pensamentos de auto-reprovação e críticas. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele imagina toda essa necessidade, ele tem uma crítica quando acontece alguma coisa errada, ele está sempre colocando onde é que eu errei, o que eu fiz, eu não presto para nada, né? E uma sensibilidade às críticas horrorosas. Tudo que se fala para o border como uma crítica positiva, por que você não faz assim, por que você não pratica um esporte de manhã cedo para não amanhecer já pensando no seu ex-namorado, sempre ele acha, não, que você está dando razão a ele, porque eu não consigo levantar da cama. Então, essa rigidez e essa dificuldade de aceitar até sugestões. Baixa tolerância à frustração. Tem pouca habilidade racional para elaborar perdas e frustrações. É um pensamento pouco flexível. Então, mesmo dentro de uma terapia, onde você vai dando opções, aberturas de pensamento, ele tem uma tendência a ter muita dificuldade de abrir essa possibilidade. Por exemplo, de abrir o leque para ver que é possível ser feliz sozinho. É muito melhor ser feliz com alguém, mas ela não vai morrer, ou ele não vai morrer pela ausência de alguém. Ele não consegue racionalizar isso. Ele é tomado por emoção e acha que realmente a vida não tem sentido sem alguém. Ideias paranoides, né? Ele está o tempo todo achando que as pessoas estão contra ele, principalmente um parceiro ou uma parceira que diz assim, achei tão interessante aquele seu chefe, a maneira como ele lida com as coisas, e aí ela já acha que você está dizendo que a sua chefe ou seu chefe é muito mais inteligente que você, quer dizer, acho que tem gente chamando mais a sua atenção do que ela, que ele, então é sempre um milindro, você nunca sabe como comentar uma coisa, porque ele pode fazer uma interpretação para um outro lado totalmente diferente. E essas ideias paranoides ficam achando sempre que tem alguém tramando contra, né? Sensação de despersonalização, ou seja, aquela pessoa que quando está sob um estresse começa a sentir como se ela não fosse ela. É uma desintegração, como se tipo assim, o que está acontecendo comigo, eu já não sei quem eu sou, principalmente quando ela tem uma perda afetiva. Perda do senso de realidade, são momentos de psicose, né, que o border pode ter sobre um profundo estresse, geralmente por término de relacionamento, ou perda de uma pessoa que gosta muito, ou uma mãe, ou um pai, ou alguém que tem uma ligação muito forte afetivamente e perde de forma inesperada, eles podem um pouquinho sair da realidade. É um período psicótico muito curto, em geral não dura mais de uma semana e reverte muito facilmente com medicação, mas ocorre. E essa sensação de perseguição, como se as pessoas não entendessem, tá bom? Essa foi a parte cognitiva, ou seja, a maneira do borderline pensar. A gente vai ter um outro vídeo que vai ser as disfunções comportamentais do borderline. Fica com a gente que tem mais.